Eu gostaria de convidá-lo também para orar, porque quando nós oramos, nós conhecemos, nós entendemos melhor a palavra de Deus. E hoje é um capítulo sensacional do livro de Isaías. Por isso, vamos orar juntos? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela mensagem maravilhosa do livro de Isaías e hoje o capítulo 12. Dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra. Mais uma vez nós te pedimos e ao mesmo tempo te agradecemos, porque o Senhor é muito bom para conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá então ao capítulo 12 de Isaías, que eu poderia chamar também de Salmo 12. É isso mesmo, porque o capítulo 12 de Isaías é muito parecido, a linguagem de Isaías 12, ela é muito parecida com a linguagem do livro de Salmos. Ela contém louvor, primeira parte do capítulo 12, ela fala de oração e ela fala de testemunho também. Três elementos muito presentes no capítulo 12 de Isaías. E são poucos versos, então como são poucos versos, hoje eu quero ler todo o capítulo com você. Pode ser? Vamos lá? Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia e vamos ler junto comigo. Então vamos lá. Isaías capítulo 12 diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é minha força, Ele é o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Verso 4. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos. Entre os povos, relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque ele fez grandes coisas. Saiba-se disto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Você conseguiu detectar esses três elementos? Louvor, oração e testemunho? Eles estão espalhados pelo capítulo 12 de Isaías. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, louvor. 3 vezes nós somos admoestados aqui, em Isaías capítulo 12, a louvar a Deus. E é claro, a gente não só louva com hinos, a gente louva com a nossa vida, quando nós somos pessoas íntegras, por exemplo, honestas, e honramos o nome de Deus, estamos louvando o seu nome, o nome de cristãos. Mas é claro, ele também aqui fala, cantai ao Senhor. Então aprenda músicas de louvor ao Senhor, aprenda a cantar hinos. Mesmo que você não tenha o dom da música e cante desafinado, cante. Ouça músicas especiais de louvor ao nome do Senhor. Assim, você poderá louvá-lo a cada dia. Ok? Se você entrar no site novotempo.com, ali tem Ouça a Rádio Novo Tempo ao vivo. Ali você vai ouvir uma série, muitas diferentes músicas de louvor ao Senhor e vai poder aprender músicas novas. Bom, mas em Isaías capítulo 12 fala também de motivos pelos quais nós devemos louvar a Deus. Por exemplo, devemos louvar a Deus porque Deus é misericordioso. Onde é que eu vejo isso no capítulo 12? Quando diz assim, a tua ira se retirou. Ele podia me destruir porque eu sou pecador, eu sou um trapo de imundícia, como diz a Bíblia, peco sempre, muitas vezes eu não cumpro a minha palavra ou os meus votos de fidelidade, mas Deus mesmo assim me perdoa, oferece o seu perdão, Ele é misericordioso e isso é um motivo para nós louvarmos o Senhor. Número 2, o Isaías capítulo 12 diz que devemos louvar a Deus porque Ele me consola na angústia. Já pensou? Que lindo motivo! Ele me compreende, Ele compreende você, Ele sabe quem você é. Número 3, o capítulo 12 diz que nós podemos e devemos louvar o Senhor. Por quê? Porque Ele é minha salvação. 3 vezes aparece, essa expressão, Ele é minha salvação. Obviamente que Ele é mais que isso, essa expressão salvação, ela está escrita aqui na expressão, Ele é água da vida. E Jesus é a água da vida. Lá em João capítulo 4, versículo 13, versículo 14, apresenta Jesus como a nossa água da vida. Quarta razão pela qual eu devo louvar o nome do Senhor. Sabe por quê?
Porque Isaías capítulo 12, ele apresenta aqui o seguinte, que eu posso confiar em Deus, ele não muda. Por exemplo, quando nós vamos a Hebreus no capítulo 13, no verso 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Quando a gente vai lá para Malaquias, no capítulo 3, verso 6, diz que ele não muda. Por isso podemos confiar nesse Deus. Então, louve o nome do Senhor por isso. Ele é digno de confiança. Outra razão pela qual devemos louvar o nome do Senhor, a quinta razão, é porque eu não tenho medo com Deus. Ele está comigo, Ele me protege. A gente pode ver isso em vários outros versos da Bíblia. Por exemplo, eu anotei aqui o Salmo 23, verso 4. Eu anotei aqui o Salmo da proteção, sabe qual é? Lembra que a gente conversou aqui? É o Salmo 91, né? Verso 2, verso 11, principalmente. Ele está conosco. Então, louve o seu nome por isso. Outra razão pela qual nós podemos louvar o nome de Deus e que Isaías capítulo 12 menciona é que Deus é minha força. Amém? Ele me fortalece. Lembra daquele texto de Filipenses 4,13 que diz assim, que eu tudo posso naquele que me fortalece? Pois é, o capítulo 12 de Isaías fala disso também. E eu devo louvar o nome do Senhor porque Ele faz coisas grandiosas. O texto menciona aqui, né, no verso 5, por exemplo, Ele faz coisas grandiosas. E se a gente for lá para o livro de Salmo, por exemplo, Salmo 86 e o versículo 10, o salmista deixa claro isso. Deus está interessado em fazer grandes coisas por você. Não coisas medíocres ou pequenas, mas grandes coisas. Mas para isso você tem que confiar, pedir e confiar, avançar com fé, não é? É como aquela frase que eu gosto, aquela ilustração que eu gosto. O que é ter fé? É você sair do barco e pisar na água, crendo que Deus vai te manter em cima da água, como Pedro fez quando Jesus disse, venha ao meu encontro. Deus faz coisas grandiosas. Bom, mas Isaías capítulo 12 também fala de oração. Então, o salmista repete várias vezes, invocai o seu nome, né? Invocai o seu nome, o salmista repete, por exemplo, o Salmo 86, verso 7. E isso é repetido aqui em Isaías capítulo 12, verso 4, quando ele diz aqui, por exemplo, assim, ó, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome. Então são as mesmas palavras do salmista e de Isaías. Então ele nos exorta a orar, nos exorta a buscar. Jesus foi um homem de oração, Jesus nos instou para que nós orássemos. Mateus 6, por exemplo, do verso 9 até o verso 13, o capítulo 7, do verso 7 até o 12, lá diz, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele nos insta para que nós oremos. E a oração é o abrir do coração a Deus, como nós fazemos a um amigo. A oração, nós já mencionamos aqui, é a chave nas mãos da fé para abrir os celeiros celestiais, onde se acham armazenados os recursos ilimitados da onipotência. Isaías capítulo 12 insta que nós devemos invocar o nome de Deus. Mateus 6, por exemplo, fala da oração como uma conversa com Deus. Ali ele apresenta inclusive a oração do Pai Nosso, né? Que é um modelo de oração, onde nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai, que nos dá o pão, que nos dá o alimento, que nos dá o perdão. Então, vale a pena desenvolvermos o hábito da oração. O Senhor, o verso 6 de Isaías capítulo 12, ele diz, o Senhor está no meio de ti. Qual a segurança, qual a recompensa, por que devemos orar? Porque ele fala aqui, porque Deus não está longe. Deus é Deus de perto, não é Deus de longe. Deus está do nosso lado, o Senhor está no meio de ti. Quando nós oramos, Ele nos ouve. Lembra daquele texto de Mateus, capítulo 18, verso 20? Quando 2 ou 3 orarem, ou invocarem o nome do Senhor, ali estará Deus no meio deles. Mas Isaías, capítulo 12, fala de testemunho também. Como em toda a Bíblia, ele nos exorta, ele diz assim, tornai manifestos os seus feitos, aqui no verso 4. Somos encorajados, portanto, aqui no Isaías capítulo 12, a contar às outras pessoas das bênçãos recebidas. A Bíblia fala lá em Mateus, lá em Marcos, lá em Lucas, no Salmo 51, versos 15, Efésios 6, 18 a 20 e outros textos da Bíblia, nos exorta a testemunharmos. Quanto mais testemunhamos, quanto mais falamos de Jesus e do seu perdão, mais nós crescemos na fé.
Ellen White comentou sobre isso no livro Desejado de Todas as Nações, quando ela escreveu o seguinte: Deus poderia salvar os pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, é-nos preciso partilhar da sua obra. Isso está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 142. Então, para desenvolvermos um caráter semelhante ao caráter de Cristo, é-nos preciso partilhar da obra de Jesus, falando do seu amor. E não precisa ser membro da igreja para que você faça isto. Você mesmo sem ser membro da igreja, você pode testemunhar do que Deus tem feito na tua vida. Então, se nós fizermos isto, se nós louvarmos o nome do Senhor, se nós orarmos constantemente, se nós testemunharmos do amor de Jesus Cristo para conosco, do que Ele tem feito em nós, se nós fizermos isso, nós podemos ter certeza, Ele estará no meio de nós para nos ajudar. Ele estará no meio de nós. A grande promessa da Bíblia é de que Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe. E se Deus é um Deus de perto, meu irmão, quando nós oramos, nós não estamos falando com um Deus que está além do teto. Nós não estamos falando com um Deus que está além das nuvens. Nós não estamos falando com um Deus, ou louvando a Deus, que está distante. Mas nós estamos louvando um Deus que está aqui, perto de nós. E é por isso que eu quero orar a este Deus agora, juntinho com você. Vamos fazer isso? Que tal? Vamos orar mais? Juntos. Querido Pai, nós queremos louvar mais o Teu nome, nós queremos orar mais e queremos testemunhar. Por isso, ó Deus, aceita a nossa vida e capacita-nos para isso. Acorda-nos mais cedo cada manhã para que possamos ter esse momento contigo. Dá-nos da Tua proteção e da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, amigo, e lembre-se, seja reavivado pela palavra de Deus.